Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, apresentador, e estamos aqui com mais um programa, Thiago Cast, tudo bem com você? E novamente estamos aqui com ele, o Thiago. Muito bem, Thiago, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Então vamos lá, gente? Podemos começar? Thiago? Olá, Thiago. Então é o seguinte, como que toda semana a gente começa? Como foi sua semana? Que aula que você teve? O que o senhor falou com você? Sei que essa semana teve muitas novidades. Teve a festa do amor, mas hoje a gente não vai comentar sobre ela, tá? A gente vai falar mais sobre muitas novidades essa semana. Aconteceu muita coisa essa semana. Encerrando o teórico. Parece que começou lá atrás, parecia que era tanto tempo, e agora a gente tá chegando quase na fase do meio pro final, né? E aí, o que o senhor falou com você essa semana e que aulas você teve? Então, como eu tinha falado, né, aconteceu muitas coisas nessa semana. Essa semana foi aulas diferenciadas, foram, na verdade, 2 grupos de aula. Foi a primeira aula sobre família e relacionamento, e depois sobre paternidade. Uma veio o professor do Sem Fronteiras, o Michel, e na outra foi o Gleicinha Samara que deu pra nós, né? Que foi sobre família e relacionamento. E é muito legal, porque no próprio nome ela já ensina, que ele fala assim, ó, antes de tudo, vem família. Que o mundo foi começado em família, né? A Trindade representa a família. E ele foi mostrando as características de cada família, e isso nos ajudou a pôr certas coisas nos devidos lugares, assim, vamos dizer, né? E a gente teve um conhecimento mais aprofundado sobre tipos de família, sobre como essa família pode afetar o desenvolvimento de alguém, como ela afetou o nosso próprio desenvolvimento. E muitas das vezes, dentro da mesma família, diferentes membros têm uma visão totalmente diferente dessa família, que uma família começa de um jeito, ela pode migrar a ser de outro. E foi uma coisa mais esclarecedora, viu? Falou bastante sobre orfandade, vi certas coisas sobre orfandade que tipo, a gente vem tratando, mas ainda pode aparecer características de orfandade na gente que nós temos que continuar a tratar, a melhorar, pedir discernimento de Deus e fazer acontecer mudanças, né? E também sobre paternidade, Michel veio, uma pessoa cheia de experiência, foi muito legal mesmo, assim. Várias coisas que ele falou fez sentido, sabe? Que muitas das vezes a gente tem um pai, e esse pai é muito bom. O nosso pai é Deus, e esse Deus nos ama realmente, assim. E foi aulas muito interessantes, foram aulas muito boas, eu gostei muito dessa semana. Ah, sim, sobre evangelismo, né? Então, essa semana foi uma semana bem diferente, né? A gente tá tendo bastante treinamentos acerca de evangelismo, e pela primeira vez, segunda vez, a gente saiu para fazer o evangelismo e a gente começou o nosso prático nas igrejas. Então, domingo agora mesmo a gente foi para a Igreja Batista de Piraquara. O pessoal foi super receptivo, pessoal, gente boa pra caramba, assim, realmente. E a gente teve a honra de chegar cedo, a gente fez os princípios, oramos, e saímos para evangelizar lá por umas 3 horas, e aí umas 5 horas, 5h30, a gente retornou na igreja. E assim, foi bem proveitoso mesmo, Deus falou com várias pessoas, deu várias características. No mesmo culto apareceu pessoas que foram lá, que foi evangelizado durante o dia, que foram no culto à noite. Particularmente, a gente conseguiu falar com uma pessoa que tinha uma vida mais simples, que trabalhava catando reciclagem, a gente falou com ele. É aquele tipo de pessoa que vai na igreja às vezes e ele às vezes se sente que acha que é o suficiente. E a palavra que Deus tinha falado do nosso grupo pequeno, quando a gente fez os princípios, foi que Deus queria se mostrar como Deus, aprofundar os laços com as pessoas. Então, depois que eu parei pra analisar, que quando eu abordava alguém, ia conversar com alguém, Deus me levava pra esse caminho, de falar que Deus queria se revelar como Deus pra aquela pessoa, que ele queria um relacionamento mais profundo. E engraçado que eu falei com essa pessoa sobre isso, e na mesma... Ali tinha um parque, a gente foi nesse parque, e tinha um rapaz lá que ele era uma das pessoas que ajudou a construir aquela igreja. Só que ele tava indo em igreja nenhuma. E quando eu falei com ele sobre isso, ele falou que fez sentido pra ele. Que muitas das vezes, talvez ele se sentia bom, alguma coisa assim. E aí Deus falou que queria só ter um pouco mais de relacionamento com ele, que quanto mais ele se aproximasse de Deus, mais Deus ia se apresentar. E mais ia mostrar dele mesmo, daquela própria pessoa pra ela mesma. Pra ela se autoconhecer. E Deus ia se fazer conhecido na vida dela. Bem, foi lançada a semente, e agora a gente tá aguardando. Mas a gente já tá super feliz que vem sobre o evangelismo, sobre a ação do evangelismo, sobre o culto prático, sobre ajudar nas igrejas. Também a gente está se reunindo com nossos grupos que vai para a Colômbia, para o Equador, que é a nossa equipe. O Tete é um cara super da hora, a Luísa também. Com a Luísa nem se fala, poucas palavras, mas o coração gigante. E a gente está indo conversando, já saiu o valor, que vai ser R$20 mil para mim e para minha esposa. Mas assim, quanto mais a gente fala, mais Deus dá certeza para nós que ele está no meio, e com certeza tudo vai se ajustar como deve se ajustar. Mas a gente está feliz que está tudo caminhando. Que legal, hein? Semana cheia, hein? Graças a Deus. E relacionamentos? Como está sendo o relacionamento nessa parte final aí do teórico? O que você tem a me dizer? Então, relacionamentos, o que eu tô percebendo mais? Que cada vez mais a gente acaba se alinhando ainda mais com o pessoal que vai para um jeitinho em equipe, né? Então é uma oportunidade da gente ficar mais junto com as pessoas que vão acabar convivendo mais com a gente. E a gente percebeu esse movimento também vindo dos outros grupos. Não que os relacionamentos ficaram piores, mas agora é a chance de estreitar laços. E tá sendo muito bom. Eu acredito que a gente tá fazendo cada vez mais amizade, conhecendo um pouquinho mais sobre as pessoas que vão com a gente. A gente tá orando mais juntos também, conversando bastante, dividindo opinião, sonhos, conhecendo talentos. E é isso aí. Eu acho que o relacionamento tende a só crescer agora. Interessante. É verdade. Eu também acredito que agora seja uma coisa mais comum, né? Porque todo mundo vai ter essas reuniões e acaba tendo mais proximidade
com aqueles que acabam indo pro mesmo prático. E sobre meditação? Porque meditação é aquele momento esperado da gente. O que o senhor tá falando com você particularmente? Ele te falou sobre alguma coisa, você assistiu algo? Divide com a gente. Meditação. Esse é um momento muito especial que a gente divide, né, o que Deus falou com a gente. Pra mim, acho que terça-feira a gente viu sobre Coríntios 13. E na minha mente ali, Deus, nossa, me fez ir além, assim, sabe? Me colocando sobre Coríntios 13 e tal. Só que quando chegou quinta-feira, a gente teve uma outra passagem pra meditar, né? Que foi Mateus 7:11, que fala: pois vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais que eu que sou bom, não poderia dar aquilo que vocês me pedem, coisas nesse sentido, né? E eu comecei a notar que Deus era pai, eu percebi que Deus era bom, que Deus era um bom pai, que Deus sabia dar presente, ele queria nos presentear, mas ele presentear com algo bom. E Deus me levou na meditação para a parábola do filho pródigo novamente. Na parábola do filho pródigo, Deus me falou sobre pensando os tipos de filho: aquele filho que está perdido dentro de casa, o filho que está perdido fora de casa, o servo, porque naquela casa tinha o pai, tinha os filhos e tinha o servo, que é aquele que pensa só em servir. E não tem ainda aquele carinho realmente como filho. E tem aquele filho que sabe que é filho, age, pensa que é filho, mas está agindo também como servo. E Deus me levou também sobre a questão sobre o que o filho precisou fazer para voltar a ser filho. Que na verdade o filho nunca deixou de filho, ele só precisou reconhecer como filho, voltar para a casa do pai como filho e esperar que o pai o reconhecesse como filho. Ou seja, que muitas das vezes a gente complica demais em todas as áreas das nossas vidas. A gente quer fazer muita coisa, quer falar sobre muita coisa, e às vezes o evangelho é simples, é mais ser vivido. O filho só precisa ser filho para ser filho. Parece uma coisa meio assim, mas é muito simples. Só que quando a gente pensa, nossa, o que eu fiz? O que eu sou? Será que eu sou vencedor? Será que eu posso? E o filho simplesmente é filho porque ele tem um pai. E Deus quer que a gente quer ser esse pai para nós, que quer nos presentear, porque ele é um bom pai. E essa é a meditação que ficou no meu coração essa semana. Que Deus é pai. E esse é o caráter de Deus que falou comigo essa semana. Verdade. Quase que eu pulei o caráter de Deus. Mas ainda bem que você lembrou, né? E assim, o que seria essa paternidade? O que seria esse pai? Explica pra nós um pouquinho mais aí sobre essa questão que o senhor tem falado com você, sobre o caráter dele. Sim, o caráter de Deus que ele demonstrou pra mim é a questão de ser um Deus pai, assim. Um Deus que é não um pai qualquer, mas um bom pai. Que não nos ampara, que cuida da gente, que quer o melhor pra nós. Que muitas das vezes não dá pra gente o que a gente pede, só o que a gente pede, mas sim aquilo que a gente precisa. Top demais, Thiago. Muito obrigado por você ter participado dessa semana. Acredito que Deus vai fazer muito mais coisas ainda nessa nova semana que está se iniciando. E a gente encerra por aqui. Espero semana que vem ser o nosso convidado novamente, tá? E muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado mais um programa do nosso podcast. Que vocês continuem acompanhando essas mudanças, essas novidades. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. E até semana que vem. Fique agora com a nossa tabelinha, com as características e as notas que o próprio Thiago deu pro Thiago. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Essa compensação. Então, como eu tinha falado, né, aconteceu muitas semanas nas minhas coisas. Isso aí, mano. Clica pra mim aqui, já que você tá aí.